Líderes do TCP da Maré e o investimento de milhões de dólares é o lucro milionário do baile da Disney. Um império desmoronando, de tronos vazios esperando por quem ousar sentar neles. Aqui, no labirinto de vielas e morros que formam a Maré, o poder não se herda de pais para filhos, ele se conquista com disposição a dinheiro, estratégia e uma frieza que gela até os ossos mais endurecidos. E agora, com a queda de dois gigantes do TCP, o equilíbrio frágil que sustentava esse pedaço da cidade treme como nunca. Quem vai emergir das sombras para comandar as ruas, os negócios e as vidas de milhares? Essa é a pergunta que paira sobre a favela como uma nuvem de tempestade, e é ela que nos leva a desvendar as camadas profundas dessa sucessão que pode redefinir não só a gestão, mas o dia a dia de uma comunidade. O Complexo da Maré não é apenas um aglomerado de comunidade, é um microcosmo do Rio, com suas belezas escondidas em meio à dor crua. Mais de 130 mil almas vivem ali, entre o Vila do João e o Pinheiro, e tantos outros becos se parecem se multiplicar a cada esquina. É um lugar onde o Estado, com suas promessas de UPPS e pacificação, entra e sai como um hóspede indesejado, deixando para trás cicatrizes que demoram a fechar. E no centro de tudo, o TCP tem reinado com punho de ferro há anos. Mas reinos caem, e o de Tiago da Silva Fole, conhecido como TH da Maré, desabou em maio deste ano, durante uma operação implacável do BOP que transformou as ruas em campo de batalha. TH não era qualquer um, ele era o arquiteto de um império milionário que ia além do simples controle territorial. Responsável por loteamentos irregulares de áreas, organização de bailes funk que se atraíam multidões e movimentavam uma economia paralela que alimentava famílias inteiras. TH tecia uma rede de influência que misturava medo e favores. Sua queda não foi só o fim de um homem, foi estupim para uma dança de cadeiras que agora, meses depois, ganha contornos ainda mais fortes com a eliminação de seu sucessor imediato. Edmilson Marques de Oliveira, o Cria, o de Fel, como era chamado nas ruas, assumiu o posto com a velocidade de quem sabe que o vácuo de poder é um convite aberto para o caos. Sua ascensão foi meteórica, marcada por uma brutalidade que ecoava nos relatos dos moradores e nas investigações policiais. Nascido e criado na própria Maré, Cria representava o ciclo vicioso que prende tantas jovens vidas das quadras de futebol improvisadas aos comandos. Ele subiu degrau por degrau, deixando um rastro de 222 anotações que pintavam um retrato aterrorizante. Mas as histórias não contadas nas delegacias falam de um homem que comandava um tribunal com a frieza de um juiz sem misericórdia. O secretário de polícia civil o descreveu como sanguinário. E havia o lado midiático dele, quase cinematográfico, um funk que circulava pelas caixas de som das vielas, exaltando seu reinado com versos como: a verdade é que eu sou homem de ferro, Vulk, Vulk, eu sou homem de ferro, vem, treme e pede, tropa do Cria que é você. Dinheiro. Ele ostentava um cordão de ouro cravejado de brilhantes, com um pingente gigante do Homem de Ferro, o herói invencível dos quadrinhos adaptado com um sem talhado na base, como se desafiasse o destino a tentar derrubá-lo. A lenda corria que o apelido vinha das cicatrizes de rajadas que ele sobrevivera, feridas que tornavam, aos olhos de seus seguidores. Na sexta-feira, dia de 26 de setembro, uma operação da CORE, a Coordenadoria de Recursos Especiais da Polícia Civil, invadiu o complexo com a precisão de um cirurgião. Barricadas, pneus queimando, a Avenida Brasil e a linha amarela paralisada, cenário era de guerra urbana, com moradores trancados em casas. Cria caiu ali, resistindo até o fim, com 3 mandados de prisão pendentes pairando sobre sua cabeça. Entre suas culpas, a polícia aponta a autoria na queda de 2 agentes do BOP no ano anterior, um golpe que reverberou nas fileiras policiais como um grito de guerra. Sua trajetória não era só de violência gratuita anos antes. Ele fora afastado do comando pelo alto escalão do TCP após um cancelamento que abalou até seus próprios soldados, que pararam de trabalhar para ele em sinal de protesto interno. E há o episódio que humaniza ou desumaniza ainda mais sua figura, uma mãe desesperada, de um jovem, implorou pelo corpo do filho. Cria, com a frieza de quem lida com a queda como rotina, negou. Não tem mais, porque os 2 foram queimados e os restos jogados num valão, disse ele, apontando que só o dono da favela, ausente do Rio na época, poderia autorizar a devolução. Essa história, sussurrada de porta em porta, ilustra o terror cotidiano. Famílias despedaçadas, humanos desaparecidos e um código de honra distorcido que transforma luto em humilhação. Com TH e Cria fora do tabuleiro e Luiz Carlos Lomba, o Chocolate, preso em uma operação anterior que desmantelou parte da rede logística do TCP. O vácuo de liderança é um abismo que ameaça engolir a estabilidade relativa da Maré. Fontes da inteligência da segurança pública, que operam nas sombras como detetives de um thriller noir, já apontam para os nomes que circulam nos corredores subterrâneos. O primeiro, e talvez o mais temido, é o César Bill do Pinheiro Pimangoleja. O segundo é o Alexandre Ramos do Nascimento,
o pescador. Aos 37 anos, natural do Rio, ele é um foragido da justiça há tempos. Acusado de ser o autor intelectual da queda de 2 policiais, Pescador carrega o peso de uma perseguição que mobiliza forças-tarefas inteiras. Seu perfil, segundo os analistas, é o de um predador calculista frio como o aço de uma lâmina, violento só quando necessário, e com uma rede de contatos que se estende para além da maré, tocando em alianças com milícias e até arranjos com o Estado em momentos de calmaria. Ele figura na lista dos 10 mais procurados do Estado. Pescador não é de ostentações chamativas, sua força está na discrição, no controle das rotas de distribuição que fazem o dinheiro circular como dólares nas veias da favela. Se ele assumir, espera-se uma era de consolidação, com menos fogo de artifício e mais negociações nos bastidores, mas isso não apaga o risco de uma guerra interna se seus rivais o virem como ameaça. O outro nome que ganha força nas apostas da rua é Michel de Souza Malveira, um camaleão de apelidos que reflete sua adaptabilidade no mundo volátil do dinheiro mangolê, Bill, e mais recentemente, César. Esse último, ele mesmo se autodenominou, em uma homenagem irônica ao imperador romano do filme Planeta dos Macacos, A Origem, onde o macaco líder ascende ao poder com astúcia e fúria primal. Aos olhos da polícia, Michel é de alta periculosidade, com 33 registros e 3 mandados de prisão ainda em aberto, como fantasmas que perseguem. Ele já dividia o comando da maré com TH e Cria, atuando como uma espécie de regente nas sombras, supervisionando as operações na Vila do João e estendendo tentáculos para áreas vizinhas. Diferente de Pescador, Michel tem um ar de showman, festas de aniversário regadas a fogos que com até Copacabana, bailes na Baixa dos Sapateiros onde bicos são exibidos como troféus, e uma presença que mistura carisma com intimidação. Relatos de inteligência sugerem que ele foi quem orquestrou alianças recentes com grupos do Nordeste, vídeos de ostentação com mais de 20 bicos filmados na própria maré servindo como propaganda de poder. Mas há rachas internos, sussurros de que ele teria entregado Cria para a polícia, usando um X9 como bode expiatório, para evitar uma guerra maior que chamasse mega-operações. O Michel César subiu ao topo. O TCP começou uma fase de expansão econômica, com foco em roubo de carga e bailes funk que geram renda para a base, mas também mais tensão com rivais. Essa sucessão não é mero jogo de tronos fictício, ela pulsa com implicações reais que tocam o cerne da vida na maré. A economia informal, que sustenta 70% das famílias ali, depende do equilíbrio precário, os bailes e os loteamentos de TH. Por exemplo, criavam empregos efêmeros, de som à segurança, mas também perpetuavam a dependência do ilícito. Quando uma liderança cai, o dinheiro para de circular, soldados desmotivados param de trabalhar, como aconteceu com Cria após seu afastamento, e o vácuo atrai oportunistas de fora, inflacionando o preço de tudo, de botijão de gás a remédios nas farmácias comunitárias. Moradores, que já convivem com medo constante. Uma operação como a da semana passada fecha vias expressas, paralisa o comércio e isola quem precisa de hospital no dia seguinte. O trauma persiste, com escolas vazias e um silêncio opressivo que grita mais alto que os funks de exaltação. Mas há valor a ser agregado aqui, além da crônica do horror. Como jornalista que circula pelas favelas há mais de uma década, vejo padrões que merecem ser dissecados. O TCP não é monolítico, é uma federação de interesses, onde figuras como o Pescador representam a ala estratégica, focada em logística e alianças interestaduais, enquanto Michel encarna o espetáculo, usando cultura de rua, funks, ouro, dinheiro, festas para legitimar o poder. Isso cria fissuras. Posts em redes sociais revelam denúncias de X9S internos e reuniões secretas para invasões territoriais. E o Estado? Suas ações, como as Acore, são vitórias táticas, mas falham em estratégia de longo prazo. Onde estão os investimentos em educação vocacional, que poderiam desviar jovens de tudo ilícito? Programas como Agora Vai, que treinam moradores para o mercado formal, mostram potencial, mas precisam de escala. Na maré, ONGs locais como o Afro Reg transformam ritmos de funk em ferramentas de paz, canalizando energia criativa para longe das armas. Agregar valor significa reconhecer que o dinheiro do tráfico, estimado em bilhões de reais anuais no Rio, poderia ser redirecionado, erguer clínicas, escolas e centros de inovação. Imagine Pescador ou Michel, com sua astúcia, à frente de cooperativas de reciclagem ou turismo comunitário utópico. Talvez, mas a história de ex-traficantes em projetos como Paz e Amor provam que a redenção não é lenda. Profundizando ainda mais, vamos aos meandros da inteligência por trás dessa sucessão. Fontes anônimas, ecoando em fóruns como, sugerem que o anúncio de um novo líder pode vir de forma simbólica, como a fumaça preta que o TCP usou em maio para sinalizar a escolha após TH, uma paródia grotesca do conclave papal, com abemos um frente grafitado em muros. Pescador, com sua rede de foragidos, tem apoio de alas milicianas na Zona Oeste, trocando dogas por proteção. Michel, por sua vez,
Controla o fluxo de robôs de carga na Avenida Brasil, um negócio que rende mais dinheiro que o pó nas ruas, financiando desde motos de entrega até drones para vigilância. Mas há riscos. A queda de cria veio após uma reunião para invadir o Morro dos Macacos, controlado pelo CV, revelando ambições expansionistas que podem acender uma guerra. Falam de um conclave informal, com chefes como Carrapato e Peixão do Complexo de Israel ponderando alianças. Nos bastidores, o descontentamento ferve. Soldados do TCP reclamam de gerentes X9 e moradores, em relatos off the record, sonham com uma trégua que permita reabrir feiras e botecos sem o peso da extorsão. Essa dinâmica não para nas fronteiras. Amarela e irradia para o tecido social do Rio. O valor econômico perdido com essas quedas de liderança é imenso. Estudos do IPEA estimam que o crime drena 4% do PIB fluminense anualmente, mas na favela é o equivalente a meses de salário evaporando. Famílias dependem de auxílios informais do tráfico para pagar contas, mas esse ciclo vicioso rouba futuros. Crianças que poderiam ser engenheiros viram olheiros. Mães que sonham com paz veem filhos recrutados aos 12 anos. Agregar valor ao debate significa propor saídas. Parcerias público-privadas para saneamento, que cortam as rotas de fuga dos crias. Incentivos fiscais para empresas que contratem locais, quebrando o monopólio do ilícito dentro do emprego. Crucialmente, escuta ativa. Fóruns onde moradores ditam agendas, não só reagem a elas. Olhando para o horizonte. Essa sucessão pode ser um ponto de inflexão. Se pescador prevalecer, espere uma TCP mais corporativa, com foco em lavagem de dinheiro via imóveis irregulares. Se for Michel, os bailes voltam com força, mas também as mega-operações, como a que derrubou Cria e fechou a cidade por horas. O que acha dessa sucessão no TCP? Será que Pescador ou Michel trarão estabilidade ou só mais quedas nas ruas? Deixe sua opinião nos comentários. Sua voz importa e pode ser o eco que impulsiona diálogos além das manchetes. Se essa análise te fez refletir sobre o valor da vida nas favelas, sobre o dinheiro que circula nas sombras, o potencial desperdiçado, então clica nesse sininho agora, inscreve-se no canal e ativa as notificações.